Bem, meu amigo e minha amiga, Marcos e Joana Rossi, sejam bem-vindos. Amém, Jesus. Aumenta o som, DJ. Bate palma aí, vai. Tchá, tchá. Eu quero ver você fazer barulho pra Jesus, hein? No 3. Se prepara. 1, 2, faz barulho aí! Boa noite, igreja! Que alegria estar aqui com vocês hoje. Gente, quando o Alexandre me chamou aqui, eu falei, amigo, responsa, hein? Que responsa, mas... De novo, gente, é só o começo, mas eu queria que você estendesse sua mão direita para cá, porque hoje não vai ser uma palestra. Hoje é algo diferente. Vou te falar, Deus hoje vai te constranger. Chega de desculpas para que você não cumpra o seu propósito. Chega de desculpa para que você não se alegre com a sua vida. Hoje é o dia que, se você está aqui hoje, está nos vendo, o Senhor vai te pegar por dentro. Você vai ser marcado. Levanta sua mão direita, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer pela família Rossi. Nós queremos agradecer e nós te louvamos, Pai, pela vida desse casal. Esse casal que decidiu, Pai, não só aceitar Jesus, mas decidiu, Pai, abraçar o propósito de serem pescadores de almas. Hoje, Espírito Santo de Deus, eles têm liberdade em falar e em agir, porque eles são filhos, Pai. Que hoje eles se sintam em casa e saibam, Jesus, que hoje eles vão dar lugar para que o poder do Espírito Santo flua neles e através deles. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, gente, então vamos começar. E para a gente começar, a palavra de Deus diz, fica aí, Fabião, vai fazendo, pô, que a honra de ter o Fábio aqui nessa guitarra, que é isso. É o seguinte, gente, vamos lá. Lucas 1,37 já diz, vamos ler junto? Porque para Deus nada é impossível. Eu nasci assim, do jeito que vocês estão vendo. Disseram que eu não ia nem viver por causa dessa doença, a síndrome de Hanhart. Não tinha uma explicação para isso ter acontecido comigo. Fizeram um ultrassom com 7 meses de gestação e estava tudo perfeito. E na hora do parto eu nasci assim. E não bastasse ter nascido assim, e todo mundo assustado e em pânico. Os médicos ainda falaram para minha família que a minha previsão de vida era de viver pouco tempo, por causa dessa doença. Você ia querer crescer, estudar, se casar, ou você ia ficar esperando? Que é o que a maioria das pessoas tem feito hoje, né? Ai, quando eu ficar rico eu vou ser feliz. Quando encontrar o amor verdadeiro eu vou ser feliz. E a felicidade não vem nunca. Porque a maior parte do tempo você só olha para o que está faltando na sua vida. E você esquece de olhar para o que você tem. O que os médicos não sabiam é que meu Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. E eu digo, a partir de hoje, você vai parar de olhar para o impossível para você. E a partir de hoje você vai começar a olhar para o que é possível para Deus. Marcos, como você conseguiu chegar aqui assim? Eu entendi que tudo que eu precisava para fazer tudo na minha vida já estava na minha frente. Mas eu não enxergava. Você também não enxerga, você acredita? Você olha para a grama do vizinho, você olha para o que o outro tem, você olha para o que o seu concorrente tem, e você esquece de olhar os recursos que Deus já deixou para você do seu lado.
tá tudo ali o tempo inteiro. Isso foi um norte, uma bússola, para que Deus me fizesse chegar até aqui. Mateus 19:14 diz, vamos ler junto aqui, ó. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a ela. Semelhantes a quem? A quem? Olha que interessante. Deus me fez uma criança tão feliz, tão alegre. As pessoas não entendem. Até hoje, vou falar a real. As pessoas olham para mim e falam, não dá para entender sua alegria. Mas desde pequeno, olha essa foto. Olha, cara, o menino mais alegre da foto. Mas como é que você brincava? Como que você fazia coisas de criança? Deus já tinha colocado dentro de mim o que eu tinha à minha volta. Essas muletinhas aí, ó, eu fazia tudo. Eu fazia tudo aquilo que me deixava apaixonado pela vida. Você brincava de quê, Marcos? De estátua? Eu brincava disso também, mas não, gente. Eu fazia tudo aquilo que me deixava apaixonado pela vida. E quanto mais eu fazia, eu percebia que eu conseguia fazer mais. E olha que eu nem conhecia Jesus ainda. Mas a minha pergunta para você é, por que você virou um adulto bobo? Que passa a ter pequenos momentos de vez em quando de felicidade e acha que está tudo bem. Não está, não. Deus te trouxe aqui, para esse mundo, para você ter uma vida plena e em abundância. E com Jesus, isso é possível todos os dias da sua vida. Então presta atenção nisso. Olha essa criança. Era feliz ou não era? Pintinho amarelinho. Aqui minha mãe exagerou nos recursos da nossa volta. Sacanagem, né? Que beleza. Eu não estava nem aí que todos os pais estavam me olhando como se tivesse descido o ET de Varginha no pátio do colégio. Não. Eu fazia aquilo que me deixava feliz. E era isso que importava para mim. Mas você pode pensar assim, olha que interessante. Vamos ver essa palavra aqui. A mão, vamos junto. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos, e que os ossos estavam muito secos. Profetize a estes ossos e diga-lhes: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. A vida estava muito bonita. Só que com 15 anos de idade, lembra da profecia de que eu não ia viver? Com 15 anos quase que ela virou realidade. Eu sofria de uma doença de coluna, escoliose. A sua coluna ela vai entortando igual a letra S. E nessa época entortava 10 graus por mês. 10 graus por mês. E eu entendo que era perigoso. Já estava entortando tanto que já ia perfurar algum órgão vital. E o médico falou, se não operar, é óbito. E se vocês optarem pela cirurgia, tem 90% de chance de óbito. 90%. Porque o meu corpo é pequeno, eu não posso perder muito sangue. Seria feito um corte dos ombros até a cintura, onde eles colocariam uma haste amarrada à coluna para não entortar mais. Gente, 10% de chance de vida. E eu via tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas querendo tirar a própria vida. Eu só queria uma chance de continuar. Uma chance. E graças a Jesus Cristo, eu estou aqui podendo bater esse papo com você hoje. Então eu profetizo na sua vida, que pode ser que tenha momentos que está aí, que você está vivendo hoje, onde você tenha porcentagens que parecem mínimas de sucesso,
de você seguir em frente. Mas Deus não esquece de ninguém. De ninguém. E eu voltei da cirurgia. Uau! Estou vivo! Eu costumo dizer que se eu cheguei até aqui, porque todo dia da minha vida eu vivo no que eu chamo de estado de graça, pelas pequenas coisas. Pequenas coisas. E quando você vive no estado de graça, Deus te dá presente todo dia. Sabe aquelas coisas que você fala assim, do nada aconteceu tal coisa, do nada. É estado de graça. É estado de graça. E assim que eu acordei, eu feliz, eu tentei me mexer. E adivinha? Não consegui. Por quê? Com essa barra na coluna, eu perdi todos os movimentos do meu tronco. Da cintura para cima eu não dobro mais. Então dali para trás eu fazia tudo que eu amava, tudo que me deixava apaixonado pela vida, tudo que eu tinha de bom. E dali para frente eu não podia fazer mais nada. Eu estava nesse vale. Mas Deus me deu vida. Deus me deu vida. Então eu tinha que viver com o que eu tinha. Olha que interessante aqui, o que eu aprendi com tudo isso. Gente, tem algum reclamão aqui de plantão? Não, né? Está na palavra. Olha o que acontece com o reclamão. Vamos ler junto, Coríntios 10:10. Diz assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E tem outros livros que dizem anjo da morte. Está escrito o que vai acontecer com você. Então o que eu entendi nesse momento da minha vida? Que eu tinha que parar de reclamar. Para de reclamar. Reclamar não resolve nada na sua vida, pelo contrário, só te joga para trás. Reclamar é clamar em aca de novo para a sua vida. Para de reclamar. Ai, que eu não tenho dinheiro, ai, porque está calor, ai, porque estou gordo, ai, porque... Para. Não resolve. Não resolve. E eu vou dizer uma coisa que talvez você não vai gostar de ouvir. Mas Deus me mandou aqui para falar com você hoje. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você está morrendo de sede. Falando na segunda profética. Está aí sua água, você vai e pega. Você não precisa de ninguém para te vestir. Você não precisa de ninguém para te levar no banheiro para fazer suas necessidades básicas. O que você tem, irmão, irmã, são situações. E todas as situações você pode resolver com o que Deus já colocou do seu lado. Então eu profetizo que a partir de hoje você vai parar de ficar reclamando, e você vai agradecer, da hora que você acordar, até a hora que você for se deitar, independente do que aconteça, você vai decidir viver. Acabou a pilha, mas tem ponto cego aqui? Aqui, tem, é aqui. Então, ó, nó cego. Então, gente, você não vai reclamar. E eu tenho um combinado com você. Quem está comigo fala amém. Você vai fazer um combinado com você e comigo e com o nosso Pai no céu. Que de hoje até os próximos 5 dias você vai fazer um jejum de reclamação. Você vai fazer o jejum de reclamação. E você não vai reclamar durante esses 5 dias. Gente, é só 5 dias. 5 dias. Não é 5 anos. Você não vai reclamar. Quem está comigo fala amém? Amém. Muito bem. 5 dias, está combinado. E você vai, depois desses 5 dias, você vai me contar como é que foi. Você vai lá no meu Instagram, está aqui na tela, aponta aí seu celular e você vai falar para mim, uau, consegui. Comecei a atrair do nada pessoas, dinheiro, coincidência que não existe. É você que mudou a estação do rádio e começou a deixar o Espírito Santo guiar a sua vida.
ou não. Marcos, não deu não, reclamei no terceiro dia. Reclamei no primeiro dia. Reclamei durante o culto. Que hora que vai acabar esse negócio? Seja lá o que for, você vai me contar, combinado? Muito bem. Hoje eu sou casado. Ela é a graça de Deus na minha vida. Eu queria pedir uma salva de palmas para Jesus pela vida da Joana. Mas sabe que a primeira vez que eu tentei conversar com uma garota, eu tinha 14 anos de idade, e eu vi uma das coisas mais dolorosas da minha vida. Ela olhou para mim e disse: sai para lá, eu quero um garoto inteiro e não meio. Aquilo, naquele momento, quebrou a minha identidade. Eu estou aqui para dizer para você, que a sua identidade, você nasceu com a identidade perfeita, de imagem e semelhança de Deus. Só que vão acontecendo cacas na nossa infância, e isso separa a gente da nossa identidade. E o que a gente tem que fazer é buscar essa real identidade. E eu estava mal, triste. Eu era só um adolescente. E meu pai, um grande estudioso da mente humana, meu pai vira para mim e fala: meu filho, as duas palavras mais poderosas que Deus deixou para o ser humano são eu sou. Tudo que você fala depois de eu sou é a sua identidade. Tudo que você fala depois de eu sou, você atrai. Ou pior, você fica preso nisso aí. Minha pergunta para você: o que você tem falado depois de eu sou? Você tem falado coisas que vão te aproximar dessa real identidade que Deus fez para você? Ou você só tem se afastado dela? Eu não estava num bom momento. E o meu pai me fez, durante 30 dias, todos os dias, ele me fez sentar no banquinho. Eu tinha escrito no papel 5 coisas positivas que eu sou. Ele me obrigou, eu não estava entendendo nada naquela época. E ele fez eu repetir, olhando no meu olho, quem eu sou. Adolescente eu falei mais ou menos assim, né? Eu sou amor, eu sou alegria. Ele falou: não! Você tem que falar, vivenciando o que você está falando. Quantas vezes a gente vive no automático? Você fala as coisas por falar, faz as coisas por fazer. Coloca isso dentro de você. E ele me fez por 30 dias falar com emoção quem eu sou. E depois isso começou a reconstruir essa identidade. E gente, isso é tão poderoso, que se a gente olhar a palavra de Deus, já diz, a identidade já está na Bíblia. Êxodo 6:2, vamos junto. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Olha só, a identidade de Deus já começa com eu sou. E por que você só fala coisa ruim depois de eu sou? Eu levei esse conceito para minha família. Aqui estão meus 2 filhos, mais velho com 21, o caçula com 18. Uma salva de palmas para Jesus, para essa família. Glória a Deus. Inclusive eu sei que o caçula está assistindo aí, meu filho, te amo, viu? Estamos longe, mas estamos juntos. E eu comecei a fazer tudo que eu não tinha feito depois da cirurgia. A primeira coisa que eu decidi fazer, eu decidi virar surfista. Está entendendo? Você está entendendo que quando Deus é o Deus do impossível, nada te para? Como é que você surfa? Recursos à minha volta, Deus já deixou para mim. Olha lá, borracha de dali na prancha, eu agarro e pronto. E uma coisa que você não sabe, mas se eu caio da prancha, com o rosto para baixo, eu não consigo subir por causa dessa barra na coluna. O que eu faço? Eu tenho uma pessoa no meio e uma pessoa lá no raso. E lá vou eu. Se eu virar, a única coisa que eu faço, eu tenho uma apneia boa, eu aguento mais ou menos 1 minuto e meio. A única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu perdi o outro pulmão na cirurgia, então eu só tenho um pulmão. Mas eu aguento 1 minuto e pouco. E eu fico lá, no liquidificador. Mas eu sei que naquele 1 minuto e meio,
alguém vai aparecer para me pegar. Bom, pelo menos até hoje apareceram. Mas o que eu quero que você entenda, você percebeu que eu coloco a minha vida na mão de outros seres humanos? Sim ou não? Mas eu não deixo de viver nada que Deus me pôs na terra para viver. E eu estou aqui para te confrontar. E você? Deus me mandou aqui para falar com você hoje. Quantas coisas você está deixando de viver por muito menos? Eu não tenho nada. Olha o que eu faço. Você tem tudo, mas você está fazendo tudo mesmo. Você está usando todo o seu potencial de imagem e semelhança de Deus. Eu profetizo na sua vida que a partir de hoje você vai usar o extraordinário de Deus na sua vida, para todas as suas conquistas, para o financeiro, para o familiar, para a sua saúde. Nada nem ninguém vai te parar, porque você vai sair daqui queimando, pulando. Você vai sair daqui contaminando todo mundo, porque você vai falar: nada me para, ninguém vai me parar, porque eu sou filho amado de Deus. E aí, esse negócio de surfar deitado é coisa de criança. Eu decidi surfar em pé, vocês entenderam, em pé, e botei a muletinha para direcionar, e é assim que eu surfo hoje. Decidi virar skatista. Como? Com os recursos à minha volta. Decidi virar mergulhador. Olha o carinho que eles me jogam do barco. Mas como que você mergulha? Como que você faz? Essas pazinhas são palmares de natação. Você compra em qualquer loja de esporte. Você está entendendo que Deus já te deu o recurso? Mas você fecha tanto a sua mente, esperando cair alguma coisa mirabolante do céu, só que Ele já te deu. Ele já te deu. Mas você não vê. Essa foto é numa caverna, 30 metros de profundidade. E se alguém disser que eu estou parecendo uma tartaruga, eu acabo esse culto agora. Vamos mudar de assunto. Eu virei DJ. Imagina o DJ sem mão na sua festa. Eu ainda não conhecia Jesus, tá, pastor? Mas eu entendi desde pequenininho o poder da música. Quantas vezes você está num dia ruim e toca aquela música assim, uau! Não é? Desde pequeno eu amava, do tamanho desse garotinho eu cantava. Mas eu cantava, cantarolava. Minha música favorita quando eu era criança era essa aqui, ó. Vê se você lembra dela, ó. Onde estão, polegares, onde estão? Eu adorava essa parte. Onde estão, onde estão? Aí, você acredita? Eu cresci. E eu virei cantor. Essa foto é de um show. Marcos Rossi canta Frank Sinatra com orquestra, maestro, aquelas bailarinas que descem do tecido. Eu não tenho nada. Eu faço tudo. Porque limitação é um conceito que está na sua cabeça. E Deus mandou você aqui hoje, para que esse conceito ele seja desaprendido e jogado fora. Eu fui parar em bateria de escola de samba. Eu falei que eu não conhecia Jesus, pastor. Mas olha que interessante. Às vezes, Deus usa até algo que Ele não aprova, para um propósito muito maior. Como assim, Marcos? Escola de samba? Como você tocava? Olha aí, recursos à minha volta. Black tape no braço, fita isolante, instrumento, e acabou. Por conta disso, esse cara aqui é um dos maiores treinadores que existem. Ele foi para o Brasil. Tudo que papai fazia comigo, o negócio do espelho, aquelas coisas, energia alta e tal, não sei o que, ele tinha aprendido com ele. Meu pai faleceu em 2017. E eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Mas o meu pai, o meu mentor, quem tinha me ensinado tudo, porque eu não conhecia Jesus. O meu pai em 2017
Ele tirou a própria vida. Como que pode? O que eu quero dizer é que ferramenta sem Jesus não adianta nada. Nada. Você pode ler todos os livros do universo, mas se você não preencher o vazio que está aí dentro, não adianta nada. E eu coloquei como meta que eu ia continuar, que era isso que ele gostaria de mim. E eu continuei. E em 2018, o Tony veio fazer uma palestra no Brasil. E agora explica a questão de por que eu fui parar na escola de samba. Um dia antes da palestra dele em São Paulo, estava tudo sold out. Me ligam, o meu empresário me liga e fala: Marcos, a organização do Tony Robbins Brasil está precisando de uma bateria de escola de samba para abrir para ele no palco, já que você canta, já que você toca, você topa estar no palco do Tony Robbins amanhã? E daquele dia, eu conheci o Tony e ele virou para mim e disse: eu quero te dar um presente. Ele me deu todos os treinamentos dele. A gente está falando de mais de $1 milhão em treinamentos. Hoje eu sou o único brasileiro escolhido por ele para passar essas ferramentas para os brasileiros. E sou senior leader no time dele. Mas o ponto é, você está entendendo que Deus faz o que tiver que fazer? Então para com esse preconceito que às vezes você tem com pessoas, com o julgamento excessivo que você tem com pessoas. Cada um tem o seu processo, e eu estava no meu deserto. Vamos entender isso aqui, vamos ler junto. João 16:33 diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Marcos, a sua vida ficou boa então, né? Imagina, com tudo isso, com todos esses conhecimentos e tudo, você não tem dor nenhuma. Eu não tenho dores? Você não faz ideia. Depois daquela cirurgia, todo dia da minha vida, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, eu convivo com dores físicas. Eu estiquei. Então, como eu não tenho coxa ou fêmur, é como se fossem as duas pontas do osso da bacia. De 0 a 10 com você agora, eu estou com 9 de dor. É como se você estivesse de joelho no chão. Quanto tempo você aguenta? 5 minutos? 1 minuto? Imagina da hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Mas você nunca me vê sem um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque dor tem para todo lado na nossa vida. Agora, sofrimento é opção sua. É opção sua. Eu profetizo na sua vida que não importa o tamanho da sua dor, você vai sair daqui entendendo que a sua missão é muito maior do que a sua dor, seja ela qual for, porque Deus é contigo, Deus caminha, você só precisa dele, e Ele vai fazer a sua dor diminuir, e você conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, vai ter aflição? Vai ter. Seja corajoso, só vai. Mas eu estava desse jeito, 60 quilos. Você acha que a minha dor aumentava ou diminuía? Aumentava. Eu decidi perder peso, nenhuma academia me aceitava, nenhum personal trainer me aceitava. Imagina só, você vai treinar o quê? A língua? Blé, blé, blé. Mas eu não desisti. Recursos à nossa volta. Não para até você conseguir. Tenha fé. Não perca a sua fé. Vamos ver isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é de vez em quando? É em tudo. Em tudo. Está doendo? Dá graça. Não está doendo? Dá graça. Tem probleminha aí? Dá graça. Em tudo. E eu continuei.
E eu continuei, até que eu consegui uma personal trainer que ia me ajudar, e adaptamos com o que Deus já tinha dado. Gente, esses negócios que você põe no tornozelo, eu põe no braço, e põe na máquina, eu faço igual, pronto. E eu tinha uma meta de perder 10 quilos em 12 meses, não foram 10 quilos, eu perdi 20 quilos em 4 meses, olha o tanto de peso que eu levanto, e nem braço eu tenho. Está aqui, ó, 60 quilos, 50 repetições. E eu tenho uma pergunta para você. Eu preciso te perguntar. Glória a Deus. Eu preciso te perguntar algo. Está queimando aqui. Por que você não está na academia ainda? Por quê? Por quê que você não está cuidando do templo que Deus deu para você? Eu vou perguntar outra coisa. Pode doer, mas eu vou perguntar. Por que você está se matando aos poucos? Todo dia colocando veneno para dentro do seu corpo. Gente, eu não tenho braço. Olha o tanto de peso que eu levanto. Sabe qual é a boa notícia? Repete comigo. Decisão muda destino. Decisão muda destino. Decisão muda destino. A boa notícia é que ainda dá tempo de você tomar uma decisão. E eu tinha um outro grande desafio, que se não for Deus, eu não sei explicar isso aqui não. Eu queria dirigir, mas no Brasil é impossível alguém sem perna e braço dirigir. É impossível. Aqui nos Estados Unidos, desde os anos 70, um cara sem perna e braço já dirige. Mas lá, em fevereiro eu comprei o carro, era meta de 1 ano. Em abril eu adaptei o carro lá em Natal, a única empresa que falou, vamos fazer junto. Em maio eu fui para a autoescola. Você acha que a autoescola me aceitava, sim ou não? Não. Imagina você dono de autoescola. Oi, tudo bem? Quero aprender a dirigir. Nada. Eu mudava a estratégia. Deus já tinha me dado os recursos. Se o carro já estava adaptado, eu ia dirigindo para a escola. Chamava o dono, quero dirigir, quero legalizar. Em maio, era a prova do Detran, eu fiz a prova. Na sua prova tinha um cara para te julgar, né? Dentro do carro. Na minha tinha 4 caras dentro do carro. E quando eles entraram, eu falei, bom dia senhores, tá todo mundo de fraldas? Eu não sei porquê, eles estavam morrendo de medo de entrar no carro com um cara sem perna e braço. Em maio eu estava com a minha carta. Olha o que era Deus da minha vida, o tempo inteiro. Mas eu ainda não conhecia Ele. Eu não conhecia Ele. E a primeira coisa, quando você pega uma carta, o que você faz? Você quer ir viajar, né? Eu também. Eu saí de Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu morava, e vim até São Paulo dirigindo. E eu amei esse negócio de velocidade. Vem, vem, vem. Começou a chegar um monte de multa. Pastor, eu falei que eu não conhecia Jesus ainda. E aí eu tomei outra decisão. Você acredita? A minha irmã sempre fala, você nasceu com o bumbum para a lua. Hoje eu entendo que eu sou filho mimado de Jesus. Eu me tornei, graças a Jesus Cristo, o primeiro piloto do mundo de corrida, sem pernas e braços. Se liga só, eu corro o maior rally das Américas, que é o Rally dos Sertões. E eu decidi ir mais. Eu decidi subir a montanha e virar legendário. Sem cadeira. Eu disse sem cadeira. Quando eu cheguei tinha essa cadeira que vocês estão vendo na foto. Precisava de um homem na frente, um homem atrás, 24 horas. Se o da frente vacilasse, caía para frente.
porque a cadeira só tinha uma roda. Uma roda. E o primeiro cara que fala, eu vou te levar na montanha. Eu falei, legal, obrigado. Quando eu olho para baixo, ele só tinha uma perna. A outra perna é mecânica, está aí na foto, olha só. O tubinho e o tênis. Se eu tivesse que escolher uma frase para a minha vida, a frase seria essa: proximidade é força. Como é importante você estar próximo de quem já está onde você quer estar. Só que a maior proximidade que você pode ter na sua vida é com alguém chamado Jesus Cristo. Mas eu não sabia disso. Eu estava no ápice da minha carreira. Imagina, tudo bem, tudo tranquilo, só que um vazio gigante começou a se formar dentro de mim. E eu tentava preencher esse vazio com tudo que eu via pela frente. Coisas, baladas, mulheres. Gente, eu tinha uma mulher em cada canto do planeta. Até no Japão eu tinha mulher. Só que eu era casado. Alô? Casado. Eu não era um bom marido. E simplesmente quando você começa a fazer coisas que não agradam a Deus, Deus é como aquele pai que quando o filho vai lá botar o dedo na tomada, ele fala, não coloca o dedo na tomada. Aí ele vai de novo, não coloca o dedo na tomada. Na terceira vez você faz o quê? Vai lá, bota então. Sim ou não? É exatamente o que ele faz com a gente. Você quer fazer coisa errada? Vai lá, vai ver o que vai dar. E foi o que aconteceu. Em 2024, eu estava no maior deserto da minha vida. Divorciado. As palestras. Há 19 anos eu palestro em empresas. 19. Eu não comecei ontem. Simplesmente as palestras secaram. Não tinha mais nada. E eu quebrei. Eu fali financeiramente. Naquele deserto. Divorciado. E falido. Deus não esquece de ninguém. Ele está assim, ó, o tempo inteiro para você, ó. Ei, eu estou aqui. Mas você não vê. E mesmo assim, Ele mandou a graça dele na minha vida. Ele me mandou a Joana. Amor, vem para cá. E ela veio. E eu falei para ela, amor, olha que interessante essa mensagem. Vamos ler junto? Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Dá para fazer melhor. Aleluia, aleluia. E quando ela veio, eu falei, amor, eu sou esse cara. Eu não sei fazer esse negócio. Eu estou falido. Quantos filhos você tem? Eu falei, 2, que eu saiba. Tem certeza? E ela me aceitou. Do jeito que eu sou. Que eu era. E mesmo quebrado e falido, eu ainda estava servindo. Como assim servindo? Nos eventos do Tony Robbins, eu sou senior leader no evento lá, nos eventos pelo mundo, a gente não ganha nada, a gente está servindo. E eu estava em Nova York, em novembro de 24, com ela. E lá naquele evento, a gente conhece
Um aluno brasileiro, aleatório, 3 minutos de conversa, ele vira e fala, só eu e ele diz, amigo, quando que você vai para Orlando? Eu falei, Orlando? A gente tem um evento em Miami em dezembro, depois eu vou para Orlando para descansar. Não tinha R$1 no bolso, mas eu tinha que falar alguma coisa, olha o meu orgulho, né? Eu tinha que falar uma coisa que impressionasse. Aí ele falou, não é por isso que eu estou falando, não, é porque Deus falou comigo, que se você for para Orlando, você tem que ficar na minha casa. Eu falei, hein? Cara maluco. Legal, pera aí que eu vou ali e já volto. E eu saí e fui falar com a Joana. A Joana, ela é autista nível 1. E o autista, gente, ele é movido por regras. Então, a pessoa é movida por regras, na verdade, eu fui buscar apoio emocional. Tipo assim, amor, você está vendo aquele doido ali? Ele está falando que Deus falou com ele, que se a gente for para Orlando, tem que ficar na casa dele. Que cara maluco. E o que você falou para mim naquele momento? Que nem eu acreditei. Não sei porquê, mas eu sinto que a gente tem que ir. Eu não entendi nada. Nada. Nem eu. Mas como o homem inteligente obedece, eu falei, tudo bem, vamos para a casa do maluco. Chegou dezembro, a gente está indo para a casa dele. Indo para a casa dele, aqui em Orlando, como a gente é visita. E ele diz, já são 7 da noite, vá para esse outro endereço. Falei, tá bom, vamos para o outro endereço. Você não vai falar, não vou. Quando a gente chega no endereço, era a casa do Paulo Vieira aqui em Orlando, do palestrante. Beleza, já conheci o Paulo, já tinham feito evento junto e tal, mas não de ir na casa, essa coisa. E quando eu chego na casa do Paulo, eu vejo umas 20 pessoas, todo mundo ali família, todo mundo ali bem sucedido, e todo mundo ali cristão. E eu falei, interessante, mas fiquei na minha. Até que eles são quietinhos. Eu pensava que era o povo que gritava e tal, preconceito puro. E aí me apresenta uma pessoinha que todo mundo aqui conhece, o Alexandre Carvalho, o profeta. E eu pensei, profeta? Como é que alguém fala que é profeta? Você lembra? Eu te cumprimentei assim, lembra? Oi, profeta. Ainda dei o bracinho para você. E naqueles 1 minuto de conversa, ele põe a mão na minha cara e fala, Deus manda te dizer que você tem que acabar com as suas sociedades. E eu tinha 2 sócios, gente, e os 2 estavam dando muito trabalho, e ninguém sabia, só a Joana. Eu sabia, já tinha avisado. A profeta. E aí, eu falei, que é isso, né? Fiquei na minha. Aí ele falou, tem mais, sua geografia vai mudar, e é aqui. E eu pensei, claro que é aqui, todo mundo mora aqui, eles têm casa aqui. Não vai falar que é na Zona Leste, lá em São Paulo. Mas eu guardei a informação. E aí tivemos o jantar, e ele deu uma palavra maravilhosa. E no final, todo mundo de olho fechado, ele diz, tem uma mulher aqui, que está queimando no coração dela, que ela quer entregar a vida dela para Jesus. E se for você, essa mulher, vem aqui na frente que eu quero orar por você. E eu só pela curiosidade, de olho fechado, fiz assim para ver o que estava acontecendo. Quando eu olho, Joana está lá na frente. Pá! Glória a Deus. E eu falei, impossível! Joana é daquelas que se você ligasse um louvor, ela falava, tira essas músicas de crente. Joana carioca, tem algum carioca aqui? 1, 2, 3, Aquela carioca, não sei se são todos, a cada 3 palavras, 2 era palavrão. E ela estava aceitando Jesus. E eu, amor, o que aconteceu? Explica você, porque essa parte é muito forte. Gente, antes de eu explicar o que aconteceu, eu preciso explicar quem eu era. Muito diferente a minha história do Marcos, como ele falou, eu tenho um autismo de grau bem leve. E eu sempre fui uma pessoa, como uma boa autista,
que sempre gostou muito de ficar quietinha no canto sozinha. É uma característica de quem tem o que eu tenho e eu não sabia que eu tinha. Eu recebi o meu diagnóstico com 37 anos de idade, tem 2 anos. E eu vim de uma família religiosamente confusa. Tinha de tudo, mas não tinha de nada. Então, um ia para o budismo, o outro ia para a igreja católica, no batizado, no casamento, mas não ia... Ninguém fazia nada certinho. A única lembrança que eu tenho de alguém seguindo a Deus na minha família eram os meus avós, quando eu era bem pequena, que eles faziam encontro de casal em casa da igreja católica. Mas depois dali, nunca mais. Viraram espírita, depois viraram não sei o quê, era uma bagunça. E me levavam para tudo e eu não me conectava com nada. Porque, até pelo meu autismo, eu sempre fui muito cética e muito racional. Eu sempre precisei de explicação lógica para tudo. Na verdade, eu continuo precisando, só que hoje, quando vem a necessidade, eu falo assim, não, Deus não se explica, então fique quieto aí, meu cérebro. Não quero saber. Tem alguém além de mim que precisa de explicação para se mover? Ou sou só eu? Geralmente tem muitos. Acho que é só você, amor. É, tá todo estranho. mundo aqui. Mas eu era essa pessoa. Numérica, tudo era matemática, tudo era cálculo. E eu vivia a minha vida assim. Naquele dia, foi interessante, porque primeiro eu caí totalmente nada a ver naquela casa. Eu, diferente dele, eu não conhecia o Paulo, nem a Camila pessoalmente, conhecia dos livros. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo nesse contexto aqui? Um monte de gente que... Assim, era uma realidade muito distante da minha. Mas tudo bem. E ali, eu também tinha esse preconceito com quem era crente, porque na minha família não tinha nenhum crente. Eu fui a primeira a me aventurar. Só que tinha uma moça que cuidava dos meus avós, que era daquela do coque. Meu amigo, essa senhora... Gente, eu sou autista, meu ouvido é super sensível. Ela, de vez em quando, dava uns gritos orando pelos meus avós dentro de casa, que eu falava assim, gente, se o Deus dela é perfeito, por que ela grita? Ele não é surdo. Pensava eu, né? Aí, naquele dia, foi engraçado. O Alexandre nem sabe disso, que eu contei uma parte só para ele. Que, na hora que ele começou a orar, eu era aquela pessoa assim, eu não choro na frente de ninguém por nada, porque eu não posso mostrar fraqueza para ninguém. Eu me lembro que um dos filmes mais difíceis que eu assisti na minha vida foi o Bambi. Porque quando mataram a mãe do Bambi, uma vontade de chorar, e eu me segurei para não chorar na frente de ninguém, porque eu não podia chorar na frente de ninguém. Naquele dia, na hora que o Alexandre começou a orar, eu comecei a chorar que eu não conseguia parar. Só que estava todo mundo de olho fechado, eu falei, tá tranquilo, ninguém está me vendo, tá de boa. E aí eu comecei a sentir um negócio queimar dentro do meu peito, mas queimar. E aí o meu cérebro resolveu me pregar uma peça. Falou assim, bom, eu preciso buscar uma explicação para o que está acontecendo. Eu comecei a sentir queimar, na minha família todo mundo é infartado. Levei umas tantos para o hospital infartando. Falei, cara, eu devo estar infartando. Meu peito está queimando, eu devo estar infartando. Minha mãe infartada, meu avô infartado, minha avó infartada, estou infartando. Tentando racionalizar o Espírito Santo. Na hora que eu pensei isso, o abençoado vira e fala assim, tem uma mulher aqui dentro que ela quer entregar a vida dela para Jesus. Eu falei, pô, não me lembro de ninguém na minha família que infartando estava tendo uma crise de choro. Então, Deus deve estar tentando falar comigo mesmo. E dessa vez eu não consigo explicar o que está acontecendo. Nesse momento que ele falou isso, ele falou, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu não me lembro de uma palavra que esse homem falou. Eu caí na frente dele e eu chorava, e o meu peito queimava, e eu falei, ali eu entendi que Deus existia, que eu não ia conseguir explicar quando Ele quisesse movimentar a minha vida. Aleluia. E ali eu tomei a decisão de entregar o controle na mão dele. Aleluia. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Só que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, tá? Primeiro porque eu nem sabia que eu queria entregar minha vida para Jesus, só que eu liguei os pontos, eu falei, Deus está falando comigo, eis-me aqui e fui. Só que eu não fazia a menor ideia de que quando você entrega a sua vida para Jesus, você de fato está entregando alguma coisa. Yes. E, na real, não é entregar alguma coisa, é entregar tudo. Só que nós não fomos moldados para entregar nada, quem dirá tudo. E ali começou uma jornada muito doida, tanto na minha vida quanto na vida do Marcos, porque ele não estava entendendo nada, eu também não estava entendendo muita coisa, mas eu senti e eu falei, beleza, é isso, e a partir de agora eu preciso entender o que isso quer dizer.
Conta do dia seguinte. No dia seguinte, eu estou sentada na mesa do café da manhã da casa de um casal de completos estranhos, que eu fui para a casa deles, sem saber o que eu estava fazendo. Eu não sabia que o Espírito Santo já falava comigo há muito tempo, eu achava que era intuição, mas ele sempre conversou muito comigo, porque eu dizia assim, eu sou extremamente sensitivo, eu sinto os lugares, eu sinto as pessoas, eu saía de lugares que eu não sentia que tinha uma vibe boa, eu me afastava de pessoas que não tinham me feito nada, porque eu, desde criança, ele já conversava comigo e eu nem sabia. E ele me tirou de um bocado de enrascada. E eu já profetizava na vida da minha família desde criança. Aleluia. Que depois eu fui conversar com a minha mãe e a minha mãe falou assim, você me avisou de tantas coisas que vieram a acontecer 10, 15 anos antes de acontecer e eu não te ouvia. Mas quem é que vai escutar uma criança também, né? Vamos ser sinceros. Mas no dia seguinte a gente tomando café da manhã e aí a Simone... Eu achei que a Joana era a mulher mais direta do mundo, mas eu descobri que tinha uma pessoa mais direta do que a Joana. A Simone. A Simone, que inclusive deve estar assistindo a gente, te ama, amiga. Ela vira para mim na mesa e fala assim, amiga, qual a decisão que você tomou? A partir de agora, as mesas que vocês vão sentar, você vai ter que mudar as suas roupas. Assim, ó. Eu pensei que ia vir um palavrão ou uma voadora. Eu estava assim na mesa, gente. E eu, na hora que eu ouvi, eu não vou mentir, doeu. Mas na hora, o Espírito Santo veio e me deu o discernimento para entender o que ela estava querendo dizer. Só que eu pensei na minha cabeça assim, vou passar por um processo. Só que o Alexandre sabe, e as pessoas que caminham com a gente sabem que Deus tem um pouquinho de pressa na nossa vida. E uns 2 dias depois a gente foi para a igreja. Não, naquele dia. Você foi eu fui fazer compras. Ela saiu para fazer compras. E eu saí. Era véspera de Natal. E eu saí com o André pro escritório dele e tal. Aí eu liguei para querer, sabe, aquele cara que quer dar o apoio, né? Amor, comprou as coisinhas que você queria. Ela era fanática pela Forever 21. E aí ela fala assim, eu estou há 4 horas nessa loja, eu experimentei tudo, eu não gostei de nada. Só de raiva eu comprei uma bolsinha. Eu falei, impossível. Impossível. O Espírito Santo já estava tocando ela. E ela nem estava entendendo. Eu comprava malas de roupa para levar para o Brasil. A cada 6 meses eu vinha, eu já tinha família aqui, vinha direto. Eu experimentei a loja inteira, eu não gostei de nada. Ali eu entendi, eu falei, não vai ser mais do jeito que eu estava acostumada. 2 dias depois fomos para a igreja e o Marcos foi tocado ali e aceitou Jesus. E quando eu aceitei, glória a Deus, eu tive uma conversa muito sincera com ele. Eu falei, Deus, eu não sei fazer esse negócio direito. Então, a partir de agora, vamos fazer uma coisa? A minha vida é sua. Então, me usa. Faz o que você quiser. Minha vida é sua, a minha empresa é sua, a vida dos meus filhos é tudo seu. Faz o que você quiser. Segunda coisa, eu vou fazer tudo o que está escrito no manual. Eu não faço ideia do que está escrito na Bíblia, mas o que eu for aprendendo, eu vou fazendo. Esse foi o meu compromisso. E naquele dia a gente começou. E eu vou dizer, inclusive, dízimo, que todo mundo torce o nariz. Peraí, como é que um homem quebrado e falido financeiramente devolve o dízimo? Eu disse devolve, porque quem te deu a habilidade para fazer o seu dinheiro, não importa a quantia, foi ele. E eu entendi nesse pouco tempo que a gente tem junto, que o seu dinheiro, ou ele é abençoado, ou ele não é abençoado. Você já sabe o que eu estou falando quando eu digo que não é abençoado. Ou ele é de Deus, ou ele é do outro. Olha que louco isso. E quando você abençoa o seu dinheiro, ele não acaba. Como é que é isso, não acaba? Você ficou milionário? Não. O que eu estou dizendo é que aquele 5 vira 10, 10 vira 1000, 1000 vira 10 mil e às vezes não é literal. Como assim? Como assim, Marcos?
O Alexandre falou de Estados Unidos. Do nada começou a chover convite para vir falar aqui, eventos aqui e tudo. E eu falei, como que eu vou? Como que a gente vai? 5-1 e tal. Cara, as pessoas brotavam. Assim, a Rita aí, acho que foi embora, tá aqui. Rei, o Vinícius, esse casal do céu, ligam de repente e falam, amiga, quando vocês vêm para cá? A Joana, a gente vai daqui a 2 semanas e tal. Vamos ficar onde? A gente, né, sabe como é? Não tem ainda tal. Não, fica lá, tem uma casa que eu não estou usando, vocês podem ficar e tal. Gente, a casa gigante, 6 quartos, eu e a Joana. Deus, puro. Aí a pessoa fala, você tem carro para usar lá? Tipo, não. Pô, abri uma locadora de carro, não sei o que, quero te servir, me manda o Tesla que anda sozinho, não sei o que lá. Gente, quando Deus te convida, Ele paga a conta. Ele paga a conta. Mas como é que você fez, Marcos? É legal, você está falando bonitinho, mas eu quero ver na prática. Vou te falar o que eu fiz na prática. Aquela conta já estava atrasada. Eu falei, eu não vou pagar ela e vou devolver. E lembra que eu falei que eu estava falando que eu ia fazer tudo que estava escrito? Sim ou não? Olha o que eu vi que estava escrito. Malaquias 3:10 diz, vamos lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha essa parte que está grifada, fazei prova de mim nisso. Está escrito. Não quer dizer que você tem que provar em outras coisas, não. Ali ele deixou. Então nisso, faça a sua prova. E eu fiz. Não paguei a conta, devolvi. E a palavra diz que você tem que devolver com alegria. Gente, meu segundo nome é alegria. Você acha que isso eu não ia fazer com alegria? Fui com alegria. E naquela semana, eu fechei o primeiro contrato de palestras, depois de muito tempo. Glória a Deus. Mas os céticos podem falar assim, é coincidência. Vamos ler o contrato? E eu peguei o contrato. E eu fui direto para a parte, a gente sempre vai para essa parte, né? Do pagamento. E aí eu olho, era exatamente 100 vezes o que eu tinha devolvido. 100 vezes o que eu tinha devolvido. Mas Marcos, você já sabe o valor dos seus contratos? Não. A minha palestra custa X. Só que o meu time negocia, porque os caras choram, você nunca sabe o que vai realmente sair dali. 100 vezes. Mas é coincidência? Vamos continuar lendo o contrato? E eu continuei lendo o contrato. Quando eu fui ver, qual empresa está me contratando? Há 19 anos eu falo em empresas. Sabe quem estava me contratando? Era uma igreja batista no Rio de Janeiro. Igreja. Eu falei, igreja? Eu não falei igreja. Quem sou eu para falar numa igreja? Mas eu me lembrei daquela oração. Me usa. E eu vou fazer tudo que eu for aprendendo no manual. Então eu profetizo na sua vida, que você, a partir de hoje, você vai mergulhar, você vai comer a Bíblia, e você vai fazer tudo o que está escrito, porque todo mundo fala, é bonitinho lá no Instagram, seja forte e corajoso. Aí você fala, eu vou ser forte e corajoso para as batalhas. Não, não é para isso que Deus mandou você ser forte e corajoso. Ele mandou você ser forte e corajoso para obedecer. Fale mais, complemente sobre isso. Eu não vou contar a minha história inteira aqui, mas... Conta. Vamos sair daqui 2 horas da manhã. Mas quando eu aceitei, eu era veterinária. De uma área muito específica e muito técnica, que eu era muito disputada no Brasil, com uma carreira extremamente bem sucedida, ganhando mais do que todo mundo na minha família.
Só que antes de eu conhecer o Marcos, eu me tornei uma pessoa extremamente egoísta, isolada, que só pensava na minha própria vida. E para mim estava tudo bem. Uma vez eu ouvi o Alexandre falar uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou assim: você ganhar uma alma para Jesus, em que a pessoa está passando por um momento de muita dificuldade na vida, quando ela já não tem mais no que se apegar, ela vai se agarrar em Jesus porque ela precisa. Agora, a pessoa que acha que está bem, e uma das coisas mais tristes é o quanto a gente pode estar dormente sem enxergar de verdade a nossa situação, de que jeito que a gente está. É uma falta de consciência, de visão do que realmente a gente está vivendo. Para mim estava tudo bem. Eu morava isolada no interior de Santa Catarina, numa chácara, sozinha. Eu, 2 cachorros e mais ninguém. E eu não queria ninguém, tá? Eu fiquei 4 anos sem ter ninguém. Namorado, ninguém. Visitava a família uma vez a cada 6 meses e ia por obrigação, porque eu sabia que era incomodação. E eu fui me isolando, e eu me tornei essa pessoa. Eu fiz um desenho da minha vida futura inteira, minha aposentadoria, o quanto eu ia ganhar aqui, quando que eu ia me aposentar. E eu comecei a construir o meu castelo em cima da areia, sem nem saber. O plano estava lindo. E aí, Deus me dá de presente um pacotinho de confusão. Nossa, esse apelido eu não tinha ainda. Por quê? Eu tinha 2 regras. Eu não me envolvo com ninguém que tenha filho e não me envolvo com ninguém famoso. Olha o que Deus me deu. Eis o poder da profecia. Na profecia, a palavra não, eu acho que não conta. E vieram tantos haters, gente. Tantos haters. No meu Instagram e tal. Ah, uma mulher bonita, inteligente dessa. Ela tá com você por dinheiro. Mal eles sabiam que era ela que estava segurando a onda para mim. É o golpe do baú invertido. E eu me tornei essa pessoa. Uma pessoa que eu não me orgulho de ter sido. Eu não fiz todas as coisas que ele fez, enfim, mas aqui a gente não está botando na balança. O ponto é, eu nem sabia quem era Jesus, não fazia a menor ideia. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida, nunca. Fugi da primeira comunhão com 9 anos de idade. E para mim estava tudo certo. Eu sabia que existia alguma coisa muito maior do que eu, e que eu era cuidada por essa coisa, que eu chamava de energia, natureza, whatever, mas eu não tinha conexão nenhuma com isso. E para mim estava tudo bem. Até que eu conheci o Marcos. E aí, Deus começou a me forjar e a me moldar e a me moer muito antes de eu aceitar Jesus. Porque quando eu conheci o Marcos, eu fiz uma escolha. Eu decidi ficar com ele, mesmo sabendo que ele se apresentou para mim contando todos os BO da vida dele. E eu falei, não, eu topo o desafio. A gente vai mudar junto e vai construir outras pessoas, porque é para isso que a gente se relaciona, né? Um apoia o outro e a gente evolui. Não é para puxar para trás, é para puxar para frente. Mas eu não fazia a menor ideia do tamanho da responsabilidade que eu estava assumindo. Porque o Marcos precisa de ajuda 100% do tempo. E eu não servia ninguém. E eu fui forçada, digamos assim, que quando você faz uma escolha, você está fazendo. Só que eu não fazia ideia do que eu estava abraçando para a minha vida. Eu sirvo a Ele 24 horas por dia. Eu falo brincando, mas é verdade. Não tem uma noite que eu durma uma noite inteira, porque quando Ele sente frio, Ele me acorda para eu cobrir Ele. E aí eu pergunto para as mulheres que estão aqui, será que vocês servem aos seus maridos? Porque eu falo assim, ó, Deus, Ele vai moldando a gente de acordo com a necessidade de cada um. No meu caso, eu era tão egoísta e eu estava tão preocupada só comigo, que Ele teve que me dar o nível mais radical para eu aprender a servir. Aí a pergunta que eu faço é, será que Ele vai precisar apresentar um lado radical para vocês aprenderem? Ou a gente pode, olhando o exemplo do outro, começar a fazer antes de precisar? Porque a gente nunca sabe. O Marcos nasceu assim, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A pessoa pode precisar da gente. E aí, será que dá conta? Será que eu estou preparado para isso? Ou Deus vai precisar botar no meu caminho uma situação radical dessa para eu aprender a servir? Por que não decidir servir agora?
A pessoa que você escolheu tá do lado pro resto da vida. Mas não foi só nisso que Deus resolveu me moer. Porque no dia que eu aceitei, eu falo assim, sabe quando você bota o WhatsApp no modo avião por um tempo, aí depois você liga de novo e entra 1 milhão de mensagens? Eu acho que Deus estava tipo assim, com um monte de mensagem para me entregar, estava tudo entupido lá, mas eu estava tão longe que em todo lugar que eu entrava vinha um profeta, vinha alguém, saía gente do bueiro para vir me dar uma palavra. Eu falava, Jesus, o que está acontecendo? É verdade. Eu achava que ia nele, mas não, vinha tudo em mim. E depois eu fui descobrir que a culpa é minha, inclusive, mas tá tudo certo. E as palavras que vinham era, você não vai mais trabalhar com o que você faz. Gente, eu ganhava muito dinheiro no Brasil. Eu tinha trabalho até aqui, sem estar aqui. Porque o que eu fazia é muito raro de fazer. Eu não sou só autista, eu tenho o que eles chamam de altas habilidades. Então, assim, para mim, coisas que são muito difíceis para alguém, para mim é fácil. Não todas, mas tem algumas coisas que são. Ela acha que todo mundo é burro. Às vezes. É verdade. Não vou mentir. Mas, assim, eu falei, Deus, tem certeza? Porque eu tenho um dom. Ele falou, mas agora o seu caminho é outro. Você agora não vai mais cuidar de bicho, você vai cuidar de gente. E aí eu preciso dividir com vocês o que aconteceu comigo, porque Deus veio trazendo as revelações do porquê que eu fazia o que eu fazia. Eu descobri que até a carreira que eu escolhi pelo motivo errado. Por eu ser muito julgada, inclusive pela minha família, por eu ser estranha aos olhos deles, pelo meu autismo, eu nunca gostei das pessoas me agarrando, das pessoas me abraçando, de barulho alto, de cheiro forte. Eu era igual um bichinho do mato, acuado, meio arisca, e as pessoas não entendiam isso. E eu era super hiperativa, não parava quieta no lugar. O jeito que os meus pais arrumaram de me fazer sossegar foi me colocar na equitação. Cavalo não julga, cachorro não julga. Aonde tinha bicho, eu me sentia amada, eu pertencia. As outras crianças olhavam para mim e falavam, você é muito esquisita. Uau. Eu ouvi isso a minha vida inteira. E aí eu decidi, eu vou cuidar de bicho porque eu não vou ter que lidar com gente. Só que Deus foi me moendo ao longo da minha vida inteira sem eu perceber, porque todos os lugares que eu fui trabalhar, de alguma maneira Ele colocava na vaga do meu trabalho que eu tinha que treinar pessoas. E eu falava, eu não quero nem ter que lidar com esse povo, eu só quero lidar com papel, me deixa quieta aqui. Já era Ele me forjando para eu estar aqui agora. Só que eu me tornei uma Marta. Alguém aqui sabe da Marta e da Maria? Eu era a Marta quando eu conheci o Marcos. E se eu não cuidar, eu volto para lá. E por que eu estou falando da Marta? Porque eu vejo que aqui nessa terra, as pessoas enlouquecem de tanto trabalhar. Porque a gente vem para cá e aqui tudo é consumo, tudo é trabalho e ganhar dinheiro, e trabalho e ganhar dinheiro. E a gente está deixando em segundo plano aquilo que é o primeiro plano. E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando para mim. Porque todo santo dia eu acordo de manhã e se eu não prestar atenção intencionalmente do meu primeiro momento do dia ser para Deus, eu sou sequestrada por um WhatsApp com 1 milhão de perguntas de um monte de clientes, porque hoje eu trabalho com o Marcos, eu faço a gestão da empresa dele. E assim, é muito fácil a gente se distrair. Aqui principalmente. Então, a minha pergunta é, será que você está dando a primícia do seu tempo para aquele que criou o seu tempo? Uau. Porque é muito fácil se perder. É muito fácil. Eu abri mão da minha carreira, eu encerrei a minha empresa tendo um monte de clientes na minha orelha me pedindo trabalho. Eu assumi o negócio do Marcos, para ele usar o talento que ele tem, eu assumi a parte da gestão da empresa, mesmo não querendo. E eu estou falando isso porque, assim, uma das coisas que eu entendi, eu acho que até rápido, para um crente tão novinho que nem eu, é que a gente até pode pedir as coisas para Deus. E na palavra diz, pedes e receberás. Se você pedir certo. O problema é que eu tinha um monte de pedido para Deus que não tinha nada a ver com o que Ele queria para mim. Então, eu comecei a me fazer uma pergunta. E eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês sabem o que vocês querem? Porque a maior parte das pessoas nem sabe o que quer.
Quando você pergunta assim, o que você quer da sua vida? Faz uma lista aí. Você tem escrito metas do que você quer alcançar para a sua vida? Que a maior parte das pessoas nem isso não tem. Aí a pessoa não sabe o que quer. Mas a segunda pergunta, que eu acho que é a mais difícil de responder, é: você sabe o que Deus quer para você? Porque se não tem aderência entre o que você quer e o que Deus quer para você, não vai dar bom. Porque os caminhos dele são melhores do que os nossos caminhos. Aleluia. Eu abri mão de tudo, e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para eu abrir mão. Muita. Porque eu ainda estou no processo de ser moída, de ser moldada. Eu ainda tenho muito o que servir, porque, afinal de contas, eu passei quase 40 anos da minha vida sem servir muitas pessoas. Mas a gente precisa todo dia se perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? E pedir: alinha o meu coração, as minhas vontades com as suas. Porque quando a minha vontade for diferente da dele, é certo que vai me levar para um lugar que não pertence a ele. E eu fui abrindo mão de tudo, tudo que eu achava que eu queria. E eu preciso dizer para vocês, eu era a pessoa mais cautelosa, mais numérica com o dinheiro. E quando o Marcos fala que, quando Deus convida, ele paga a conta, e ele fala que o dinheiro não acaba, não é que o dinheiro não acaba. Você não pode sair perdulário, gastando igual um alucinado e achando que Deus vai encher sua conta de dinheiro, não é isso. Só que o momento que a gente vive hoje é assim. Não é sobre ter dinheiro na conta, mas as coisas que o dinheiro compra, Deus provê sem eu precisar pagar. Por pura confiança e dependência dele. Eu tentei controlar tudo. E uma das coisas que Deus me moeu e me fez abrir mão foi que eu tive que limpar a minha reserva financeira para pagar uma dívida da ex-mulher dele. E assim, Jesus pagou também uma dívida que era sua. Exatamente. Eu jamais faria isso. Jamais. Em qualquer outro relacionamento que eu tive, eu jamais pensaria nisso. Nunca. Mas quando Deus quer ensinar, dependendo de quem Ele está querendo ensinar, Ele vai ser radical. E dói. Só que dói, mas vale a pena. Porque não tem nada melhor, e eu digo isso de mim, do que você obedecer. Só que não é meio obedecer, sabe? Bota a pontinha do pé, obedece um pouquinho. Não é isso que Ele espera da gente. Ele espera que a gente obedeça, mas obedeça tudo. E outra, obedeça e obedeça rápido. Não fica pensando muita coisa não. Porque uma outra coisa que eu entendi e leve para a sua vida. Se Deus quisesse que você entendesse alguma coisa, Ele viria com um texto te mostrando, ó, obedeça por isso, isso, isso. Ele não vai fazer isso. Obedeça e obedeça sem entender. Porque se você entender, você vai querer meter o dedo. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Aceita e obedece. É isso. E o mundo se move. Hoje é isso que nós vivemos na nossa vida. E é o que eu profetizo que vocês vão ver na vida de vocês. Uma obediência sem limite. Que vocês simplesmente escutem a voz de Deus e cumpram aquilo que Ele está pedindo de vocês, sem sequer pestanejar. Porque tudo que Ele colocar no seu caminho vai ser sempre muito maior do que a gente desenhou no nosso caminho. E todos os profetas que vieram depois, em diversos lugares, cidades, países, todo mundo falava a mesma coisa. Vocês vão levar a palavra de Deus para os estádios do planeta Terra. E parecia algo tão distante, mas tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. 31 de dezembro de 2025, eu e a Joana, meu filho, a gente estava no estádio do Maracanã, no Réveillon, com a igreja, louvando e dando o nosso testemunho. Agora em agosto, estaremos no estádio do Mineirão, louvando 60 mil pessoas e contando o que Deus tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Então, para fechar isso aqui, ó, presta atenção. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos.
Ou seja, não importa o que você fez, não importa aquilo que você acha que não tem conserto, nada disso importa, porque Jesus veio para salvar eu e você. Então, decisão muda destino. Até aquele momento, eu achava que era tudo sob a força do meu braço, mas eu entendi que é tudo sobre Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, dono dos meus dias. E é Ele, e eu queria encerrar com uma oração. Feche seus olhos, por gentileza, e repete comigo. Pai, me perdoa pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador, único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu possa entender que o Senhor me ama infinitamente, e que a partir de hoje eu possa buscar os seus caminhos. Pai, eu que andei afastado, me recebe de volta, me deixa caminhar contigo de novo, e que eu possa todos os dias mostrar para o mundo como o Senhor é bom, e que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam a sua face e não mais a minha. Essa oração eu deixo a Ti, em nome de Seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém.